Suspensão do contrato de trabalho, redução da jornada, adiantamento de férias, adiantamento de feriados, demissão. Sua empresa está parada por conta do isolamento social e você não sabe o que fazer com os seus empregados. A televisão só fala de política e de morte. Você precisa de informação confiável. Eu sou advogado há mais de 20 anos, sempre advoguei para empreendedores como você e eu sei o que você está passando. Nesse vídeo, eu quero trazer para você algumas soluções que você pode usar no curto prazo para salvar empregos e salvar a sua empresa. Hoje nós vamos falar da MP 927. Mas essa MP não está suspensa? Não, essa não está. Essa está valendo integralmente e ela oferece algumas soluções e te permite legalizar algumas coisas que você fez nos últimos dias. Tá joia? Então vamos aos detalhes. Hoje eu vou falar da medida provisória 927. Doutor, essa medida não está suspensa? Não, esta não está. Ela está valendo integralmente. E ela apresenta alguns instrumentos muito importantes para você usar no curto prazo e para você regularizar algumas situações que já aconteceram na sua empresa. Tá? Essa MP, ela permite a você transformar esses dias que o seu empregado não está trabalhando em adiantamento de férias, férias coletivas, adiantamento de feriados não religiosos, por exemplo, 7 de setembro, e te permite contabilizar essas horas, de todos esses dias parados, num banco de horas, que aí você vai poder descontar isso em horas extras lá na frente. Tá? Ponto importante dessa medida, ela permite você regularizar se você já tomou alguma dessas medidas anteriormente. Porque quando começou a pandemia e começou a quarentena, não tinha nada disso ainda. Seu empregado já estava em casa, sem trabalhar, sua empresa já estava fechada por ordem do governo, da prefeitura. Então esses dias tem como você regularizá-los. Tá? Veja bem, isso é uma medida para te ajudar a diminuir o prejuízo. Porque você vai pagar normalmente o salário do seu empregado. Só que você vai poder lá na frente usar esse pagamento como férias. Então a férias já vai estar paga. Hora extra, você vai estar num banco de horas e ele vai poder fazer horas extras lá na frente e você vai descontar dessas horas. Feriado, quando chegar o dia do feriado, na verdade aquele feriado já está pago. Tá joia? Então é uma maneira de ajudar a gerir esse teu prejuízo, minimizar o prejuízo. A outra principal vantagem dessas medidas, não precisa de acordo, nem individual nem coletivo, tá? É tudo determinação do empregador. Você, empreendedor, é que vai determinar se o empregado vai estar de férias ou não. Se vai ser banco de horas ou não. Se vai adiantar ou não. Você só tem que avisar o empregado. Tá joia? Mas a decisão é sua. Não depende de acordo. Bom, vamos falar agora cada uma delas especificamente. Antecipação das férias individuais ou coletivas. O empregador pode decidir transformar esses dias em adiantamento de férias, individuais ou coletivas. Tá? A vantagem é, nesse período de pandemia, para as férias coletivas, você não vai precisar avisar sindicato nem Ministério do Trabalho. Você só tem que avisar os seus empregados com 48 horas de antecedência. E o texto constitucional das férias? Você não precisa pagar agora. Você paga o salário normal do mês de férias, do período de férias. E o texto constitucional, você vai ter até o prazo de pagamento do 13º para pagar. Ou seja, o texto constitucional, você vai pagar ele junto com o 13º. Ou antes, se depende da sua organização e do seu planejamento financeiro. Recomendo que tente pagar antes, porque senão fica muito pesado de pagar junto com o 10º. Né? Outra vantagem, as férias poderão ser fracionadas em vários períodos. Então isso é interessante dentro de um planejamento. Você pode usar um pouco agora, um pouco mais na frente. A gente não sabe quanto tempo vai durar esse isolamento, quanto tempo vão durar essas medidas. Você tem que fazer um planejamento de médio prazo, usando todos os instrumentos que estão à sua disposição. Desde a suspensão do contrato de trabalho até o adiantamento das férias. Tá? Outra vantagem, você pode, aí sim, por acordo com os empregados, por escrito, adiantar férias ainda não adquiridas. Por exemplo, período aquisitivo de 2020 e 2021.
não foi completo ainda, mas você já pode adiantar. Antecipação de feriados não religiosos. Você pode pegar esses dias que o seu empregado está parado e transformar em antecipação de feriados. Por exemplo, 7 de setembro. Você junta aí 7 de setembro, Proclamação da República, e ó, esses 2 dias vão ser adiantamento desses 2 feriados. Você só precisa informar o seu empregado com 48 horas de antecedência, indicando quais são os feriados que estão sendo antecipados. Tá joia? Agora não tem que ter acordo, ele não tem que concordar. Você só vai informar ele. Agora, feriados religiosos, aí esse você tem que fazer um acordo individual com o seu empregado. Aí ele tem que concordar. Tá joia? Então, se ele concordar, aí você adianta todos os feriados do ano para compensar lá na frente os dias que ele ficar parado agora. Banco de horas. Foi instituído um regime especial de banco de horas. Então, é diferente do normal. Ele pode ser feito por acordo individual ou coletivo, mas dispensa a participação do sindicato e mesmo participação a avisar ao Ministério do Trabalho. Tá? Mas tem que ser feito por um acordo escrito, individual ou coletivo com todos os seus empregados. Vantagem do banco de horas. Essas horas paradas hoje poderão ser compensadas em horas extras durante 18 meses, 1 ano e meio após o fim do estado de calamidade pública. Repare, não é após da quarentena no seu município. É após o fim do estado de emergência que foi determinado pelo governo federal. Tá joia? Então é um bom tempo lá para frente. Normalmente o banco de horas ele é bem limitado a 90 horas, a 45 dias. No caso do regime especial de banco de horas não há essas limitações. Só 2. São 18 meses, é 1 ano e meio para você compensar. E ele vai compensar 2 horas extras por dia. Tá joia? Mas é um bom instrumento para você, por exemplo, retomar a sua produção lá na frente, se você é uma indústria. Você vai precisar fazer horas extras quando voltar a trabalhar. Então você já vai ter como compensar essas horas extras. São vários instrumentos que estão à sua disposição. Mas usar cada um deles exige planejamento. Porque a verdade é que a gente não sabe quanto tempo vai durar isso. Você sabe se a sua empresa vai estar aberta daqui a 1 semana? Ou daqui a 15 dias? Ou se a quarentena vai durar mais 20 dias? Quem pode saber isso hoje em dia? Ninguém tem essa certeza. E a verdade é que não existe almoço de graça. Tudo tem consequências. Por exemplo, suspensão do contrato de trabalho. É um alívio para o caixa hoje. Mas o empregado, ele ganha direito a uma estabilidade provisória após a suspensão. Então, se você der 30 dias de suspensão no contrato de trabalho, você não vai pagar esses 30 dias de salário. Mas os próximos 30 dias, o empregado vai ter estabilidade. E se o seu comércio estiver fechado ainda? Se você não estiver faturando ainda? Então tem que buscar soluções. Uma solução seria, esses 30 dias de estabilidade, você transformar em adiantamento de férias. Por quê? Se o pior acontecer, o movimento não voltar e você tiver que fazer a rescisão desse empregado, você vai já economizar dinheiro na rescisão, porque você já adiantou as férias. Então, tudo exige planejamento. Antecipação de feriado também. Tem que ver se é conveniente para você antecipar um feriado. Porque lá na frente você vai ter que trabalhar naquele dia de feriado. E se não valer a pena para você ser a única empresa trabalhando naquele dia? Uma solução seria você, antes desse feriado adiantado, que foi adiantado chegar, compensar num banco de horas. Bom, existem várias soluções. E vários perigos, inclusive disso tudo acabar. Todas essas medidas foram questionadas no STF por partidos de esquerda. Agora, dia 16, vai haver um julgamento. Quem sabe o que vai acontecer? Pode desaparecer isso tudo? Podem haver alterações? Então, como advogado há 20 anos, que sempre atuou orientando empreendedores como você, quero te dar esse conselho. Procure um profissional para estar do seu lado nesse momento, para te apoiar no teu planejamento, com informações precisas e com uma boa orientação. Aqui eu vou te dar apoio, trazendo informações concretas e confiáveis em vários vídeos que eu vou continuar fazendo e te desejando que você tenha paz e que você consiga sair dessa crise com a sua empresa viva, com seus colaboradores e empregados, que você volte a crescer e que o Brasil volte a crescer. A joia? Tudo de bom e até o próximo vídeo.